andar ainda, beleza? Daí, o que vai rolar aqui? Eu vou fazer essa questão, mas eu vou te fazer umas perguntas, mas não é porque eu sou chato pra caramba. Mas a questão é que eu preciso medir o que tu sabe, o que tu não sabe, etc. Beleza? Tá. Tem momentos também na aula, não sei nessa, né? Talvez nas próximas que a gente vai ter, eu vou te pedir para fazer uma coisa ou outra. Porque eu sou meio socrático na hora que eu ensino. O Sócrates dizia que tu só aprende quando tu tenta fazer uma coisa e percebe o que tu não sabe nesse processo. Então, eu estudo isso há trocentos anos, né? Então, a princípio, eu vou pelo caminho certo sempre. Tu não. Então, esse tipo de coisa eu preciso saber para te ajudar melhor, tá? Uhum. Pode crer. Então, vamos resolver este problemite aqui. Quando tu terminar de ler ele, tu me fala, tá? Tá. Beleza. Dessecado. Devido. Tô mexendo aqui, desculpa. Não, relaxa. Beleza. Emite um som. Vixe, a velocidade do som. Barrinha pesada. Esses probleminhas do Ita, né? Super simpático sempre, né? A distância mínima entre os aviões ao longo do movimento. Tá. É quando eles vão quase se catar ali, né? Não, eles não vão quase Bem, bater, não. isso a gente vai ter que ver, né? Tá bom, vamos. O Porque, né, avião tá falando de uma lá. distância mínima. Vai que essa mínima aí é, tipo, quase zero. Né? Tá certo. Certo? Então, terminou de ler? Sim. Pode crer. Então, temos que focar aqui no que o problema está pedindo, né? Ele está pedindo distância mínima entre os aviões ao longo do movimento. Se tu fez física, né? Quando a gente escuta isso de distância mínima, logo vem a ideia de derivada. Deve ter feito um pouco de cálculo na faculdade, né? Eu fiz só um. Fez cálculo 1. É. E eu fiz 2 anos de física. Sério? Sério. Só Puxa. que na Unifesp você não tem pré-requisito. Então você escolhe as matérias. Ah, claro. Você faz aquilo que bem entender, né? Mas cálculo é a base para tudo. Né? Falando nisso, meu, agora que tu falou do IME, eu sei o que é o IME, porque recentemente eu estava dando aula para uma menina que faz bacharel em Química lá na USP. E, cara, meu Deus, as questões do IME são absurdas. Sim, as questões de cálculo, elas extrapolam o que a gente vê em cálculo no Brasil, sabe? Muito difícil. Tem que ser, né? O Instituto de Matemática tem que ser o mais difícil de matemática. Assim, é que, dependendo da faculdade, na USP é assim, a matéria, ela é a mesma para todo mundo que faz exata, sabe? Então, tipo, a prova é a mesma, o conteúdo é o mesmo e tal. Então, tipo, a menina que faz química lá, nem que é uma matemática tão forte, mas mesmo assim, estão pegando pesado, tadinho. Meu, tenso. Nem os matemáticos das faculdades aqui de Santa Catarina fazem uns negócios tão tensos assim. Beleza. O que a gente tem que fazer aqui no primeiro momento é uma coisa que normalmente a gente foge quando vai estudar física para vestibular, para ENEM, essas coisas aí, que é a velocidade relativa. Ok? A velocidade relativa é o que está rolando aqui. Beleza? A gente tem que verificar qual que é a velocidade relativa entre esses dois caras, porque vai ser por meio dessa velocidade relativa, a relação que existe entre esses dois, que a gente vai, então, conseguir descrever o movimento aqui deles. Né? Então, o que acontece aqui? A gente pode pensar em dois vetores, primeiramente, né? Primeiro, a gente pode pensar claramente num vetor associado à velocidade desse aviãozinho aqui embaixo. Né? Eu vou chamar de vetor VB, porque tem a ver com a velocidade do B. Beleza? Certo. A distância relativa ela vai ser na diagonal, né? Sim, seria na diagonal a distância relativa, só que a gente está procurando a velocidade relativa, tá? Então é um pouco diferente. É isso que eu quis dizer. Só falei errado. Sim. Tá bom. Então, muito bem, você observou bem que é isso. Então agora eu vou te... É só fazer o Pitágoras, não é? Something like that. Mas eu quero te mostrar a obtenção por meio de vetores mesmo. A gente não está ainda vendo do ponto de vista do módulo desses vetores. Então eu quero te mostrar uma coisa aqui de soma de vetores bem importante, já serve até como revisão dessa matériazinha, que é o seguinte. Nós estamos vendo claramente que a velocidade do aviãozinho é para cá, né? Sim. Só que nesse caso é melhor fazer o seguinte.
dizer que esse é o vetor da velocidade A negativo. Ok? Então, esse aqui vamos chamá-lo de menos VA. Ok? Menos VA. Então, a gente sabe da soma de vetores que, se tu quer somar dois vetores, você tem que fazer o seguinte, né? Ou no caso, como eu quero a velocidade relativa, né? Talvez eu devia ter deixado isso claro, eu acabei não falando, que a velocidade relativa entre dois vetores de velocidade, quaisquer, na verdade, qualquer vetor relativo que tu queira, vai ser um menos o outro, né? Então, por isso que eu desenhei esse vetor negativo, porque agora a gente pode somar os vetores. Tu vai somar o vetor B com um vetor negativo, sacou? Uhum. Então a gente sabe de soma de vetores que aqui a soma vai ser simplesmente juntar o rabinho de um com a cabeça do outro. Pô, vieram me pegar. Tá escutando o helicóptero? Sim. Que bagulho é doido. Então, aí, essa velocidade relativa, pelo menos o vetor que representa ela, como tu mesmo falou, em diagonal. Show de bolas? Uhum. Então, por que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu acho mais interessante, uma vez que a gente tem vários dados aqui que podem se relacionar com coisas de triângulo mesmo, como tu falou. Então, o que eu vou obter aqui já de cara? Vou obter a tangente do ângulo. A gente sabe que existe um ângulo aqui entre esses manos. Sim. Exato. E a gente sabe que a gente pode medir o ângulo entre dois vetores da seguinte forma. Não sei se tu sabe, né, mas é importante decorar. Isso aqui a gente vê lá em... Se tu fez Física 1, chegou a fazer Física 1? Fiz. Dividir um vetor, dividir a componente x pela componente y, lembra? Na componente x tem cosseno, na y tem seno, etc. Essa tangente. Então, eu posso encontrar a tangente do ângulo se eu tiver o módulo das velocidades. Eu tenho, né? O VA é 100 e o VB é 200, certo? Uhum. Show de bolas. Então vai ficar 100 por 200, que é mais conhecido como um meio. Um meio. Show. Agora, o que a gente vai tirar desta informação? A gente pode pensar aqui sobre o seno e o cosseno, né? Já que a gente está pensando em encontrar a distância mínima. Por quê? Porque eu quero fazer um desenho para ti agora, e daí vai ficar mais claro porque é importante saber o seno, tá? Esse desenho, ele vai ser um pouco estranho, mas, né, a questão do ito é tenso mesmo. Então eu quero fazer aqui o seguinte, vai parecer um pouquinho estranho, mas vamos com calma, na paz do Senhor Jesus, que vai dar tudo certo aqui. Vamos fazer esse plano cartesiano por hora. Ok. Aqui é y, aqui é x. Estamos falando de distância, né? Temos que lembrar isso. Distância mínima. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu não precisava ter colocado tão aqui. Eu estou tão acostumado a colocar o eixo y nessa posição, né? Vou pôr o eixo y mais no meio para ficar mais bonitinho que eu quero te mostrar. Aqui. Daí, bom que eu não sou um senhorzinho de 70 anos te dando aula, né? Senão só isso aqui ia demorar 2 horas para o cara fazer. Né? O pessoal fica usando Paint para dar aula e tal. Até gosto eu acho bonito, mas se for para ser dinâmico durante a aula, não dá, né? Não sei se tu acompanha esses professores no YouTube. Os caras, eles fazem umas aulas top, uns softwares muito loucos, assim, mas, pô, imagina tu ter que usar aquele software no meio de uma aula no Google Meet, travando as coisas, não dá, né? Então, aqui, a ideia... Por que eu estou fazendo esse desenho muito louco aqui? Isso aqui que eu estou fazendo, esse em roxo, é o que seria a distância mínima aqui. Tá? Uma distância mínima, levando em conta que aqui está representando o nosso vetor, o nosso avião A, e aqui, bem, né? Aqui o B, né? Então, aqui está o ângulo, né, que a gente estava buscando, esse é o mesmo ângulo aqui. São aqueles mesmos vetores que eu estava te mostrando agora há pouco. Né? A questão é, a distância mínima, ela surge sempre, isso tu deve ter visto já alguma vez na tua vida, quando tu estudou distância entre retas, né? Distância entre retas paralelas e tal. Ela sempre surge desse ângulo reto. Sim. Então, é o que a gente está buscando aqui, né? Uma
estrutura aqui que tem um ângulo reto. E agora, por que é seno? Porque essa coisa aqui, esse negócio roxo, ele é o cateto oposto desse triângulo retângulo aqui, certo? Mas espera, um tá indo para cima e o outro tá indo na horizontal. Por que a distância mínima ela tá assim, indo para a hipotenusa ali, entendeu? É a altura do triângulo. Porque, vamos dizer assim, vai ter um momento, levando em conta a velocidade relativa, que tu vai poder afirmar que a distância entre eles pode ser, né? Aqui no caso estaria um dos aviões, vamos dizer que é o B. E aqui no outro ponto estaria o avião A. Ok? Então, se tu levar em conta a velocidade relativa, tu pode argumentar dessa forma, entendeu? Que vai existir um momento que tu vai ter uma distância entre eles, a distância é sempre uma linha reta, né, entre eles, mas essa distância estará relacionada com o ângulo entre os vetores da velocidade, ok? Uma vez que as velocidades são constantes. Ah, beleza. Beleza? Então esse é um argumento meio forte. Por isso eu vou escrever aqui para tu lembrar depois, tá? Argumento. Eu vou diminuir um pouco a letra aqui, para caber tudinho. Então... Oh, meu Deus, não deu muito boa a ideia aqui. Argumenta. Como as velocidades são constantes, que vamos acreditar rápido, né? Constantes, e encontramos a velocidade relativa, podemos afirmar que a menor distância pode ser dada em relação aos vetores velocidade e o ângulo entre eles. Então, surgiu uma situação como essa, já pode argumentar desse jeito. Se tu tá difícil de ver num problema tão complexo como esse, depois tu pega um livro de física e vê aqueles probleminhas do barquinho no rio. Vai ter uma coisa desse gênero também. Porque normalmente o barquinho no rio não te pede distância mínima, né? Mas eu posso te mandar um livro que tem isso, posso te mandar depois, tá? Então, é meio pesado esse problema mesmo. Falando nisso, tu tem livros PDFs e coisas assim para estudar para tua prova? Não. Eu tenho trocentos PDFs aqui, eu vou te mandar só um, tá? Que é o melhor livro de física do Brasil no momento em PDF. Então, Qual que é? É Nicolau Toledo o nome do cara. Maravilhoso livro. Depois eu vou te mandar o link. Mas me lembra, hein? Tá. Aí eu vou te mandar os 3. Muito bem, então encontramos isso aqui. Então a gente vai argumentar, como eu escrevi aqui no texto, que esse ângulo relacionado à posição dos dois aviões, ele está relacionado com a velocidade, porque as velocidades são constantes. Então, o ângulo tem relação com a posição, uma vez que a equaçãozinha é um sorvete, né? Então, velocidade constante, nada demais. Se fosse o sorvetão, teria uma diferença ali naquele ângulo. Então, aceleração, né? teria aceleração, etc. Uhum. Então, vamos lá. Com isso em mente, minha amiga, então agora nós vamos voltar para essa expressão que a gente chegou aqui, que a tangente de θ é 1/2. Ok. Tá? Deixa eu aumentar aqui já de uma vez por todas. Agora a tangente de θ 1/2. Então, com o fato de eu ter a tangente de θ, eu posso ter certeza de qual é o θ. Ou pelo menos o seno do ângulo. Θ talvez não, mas o seno do ângulo dá para obter. Sim, com certeza. Por quê? Porque a gente sabe que seno do ângulo desculpa, a gente sabe que tangente é seno por cosseno. Isso é a relação trigonométrica basiquinha lá. E a gente sabe também, então, aqui fazendo uma multiplicação cruzada da mais ensino médio possível, a gente vai ter isto. Cosseno de θ é igual a 2θ. Beleza? 2 seno, né? 2 seno, meu. Tô um tanto aleatório aqui, emocionado. Então, o que vai rolar agora? A gente vai utilizar uma segunda expressão trigonométrica, que é aquela mais utilizada, mais padrão, mais toda a vida a gente vê. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque uma vez que eu sei uma relação entre o cosseno e o seno desse ângulo em específico, eu posso substituir o cosseno aqui por 2 senos, sacou? Sim. Então,
É possível. Seno ao quadrado mais 4. Isso Seno ao aí. quadrado. Exatamente. Então significa que, novamente, isolando rapidão, se for muito rápido, tá? É que, pô, Não, relaxa. a mina chega falando assim, não, eu quero só resolver a questão do ITA. Daí eu penso, É, meu Deus, hoje eu vou me ferrar. A aluna sabe mais que eu. nada. Então, pô, se eu Um for muito quinto. rápido, muito devagar, tu fala, tá? Só para eu poder me localizar melhor. Hoje é só a nossa primeira aula, então eu preciso mais medir o que tu sabe do que te ensinar qualquer coisa, entende? É. Pode crer? Então, beleza. Eu vou salvar aqui porque o meu 5 computador sobre hoje está 5. meio bizarro. Depois eu já te mando esse arquivo. Então a gente encontrou o seno do ângulo, né? Tipo, a gente não precisa encontrar qual é o ângulo. Daria para encontrar uma calculadora e tal. Mas a gente não precisa, porque pelo argumento que eu te dei aqui em cima, o que realmente me importa é o seno, porque isso aqui é um cateto oposto Sim. ao ângulo, né? Show de bolas. Então significa que pela teoria do seno, nós sabemos que ele é dado por cateto oposto, que no nosso caso é o D mínimo que eu estou procurando, então eu vou pôr de roxo aqui, para que ele é roxo, tentando ser didático aqui para a pessoa me dar nota 10 lá no Profs. E agora eu tenho que achar o D, tá? Tem que achar o D. Eu vou chamar de D, né? Mas o que é D aqui? D é hipotenusa. A hipotenusa é 100. Ah, é? É Como é que isso, não você é? sabe? Não, tô te perguntando. Ô, você lembra denunciado ainda, hein? É. Senhor. Isso aí. Exatamente. Muito bem. D é 100. Muito bem. Então eu vou só colocar aqui o Dzão. E o Dzão é 100. Show de bola. Ah, eu Então, vou pôr aqui D só 20 para raios lembrar. de Né? 5. Ah, é? Vou pôr o teto aqui. E daí, bem, pelos dados que a gente tem ali, né? Eu posso dizer que o D mínimo, então vai ser 100 sobre raiz de 5, tá? 100 sobre raiz de 5. Então, é que eu racionalizei. Eu Ah, tá. fiz 20 raios de 5. Caraca, isso é muito rápido mesmo. Aí é mal, aí é mal. Você vai mais rápido que eu. Mas beleza, achamos o D mínimo então. Veja que tudo vai ao encontro desse argumento que, sim, é meio confuso de entender, é meio duro e tal. Mas se você olhar um pouco para o que a gente já obteve da velocidade aqui, tentar fazer um vínculo com a distância, vai ficar claro. Lembrando, né, isso aqui que, meu, a gente... Tu chegou a fazer geometria analítica quando fez física? Fiz Isso aqui a geometria gente usa, analítica e vetores. isso aqui a gente usa o tempo todo, em cálculo 2 também, quando a gente aprende multiplicadores de Lagrange. Então, assim, que bom que tu já fez exatas uma vez na vida para saber que essa questão da reta perpendicular é muito importante, tá? Importante para obter distâncias máximas e mínimas. Só que não era só isso que o problema pedia, não é mesmo? É, tem a B. A B eu não li ainda, voltando a B. Vamos lá, vamos lá. Tá. Sequência. Tá. Show de buelas. A frequência percebida no instante T0 pelo piloto do avião É B devido ao Doppler, auxílio da né? turbina. É, efeito Doppler, exatamente. É Doppler que fala? Sei, eu acho que é Doppler, mas né, fala Eu não tanto sei tempo, né? também. Doppler. Tem que ver no The Big Bang Theory lá, tem um episódio que o Sheldon fala sobre o efeito Doppler. Depois eu vou lá e eu Ele vejo. vai vestido, né, de efeito Doppler. Vou lhe dar uma dica. Ninguém tem. Que bom que eu fiz física para entender essas piadas lá do Sheldon. No começo era mais assim, depois perdeu um pouco dessas nerdices científicas. Virou mais nerdice tipo Marvel e tal. Bem, então a gente precisa encontrar isto, né? Então, novamente, tudo vai passar por escrever um desenho, né? A gente vai ter que fazer um desenho aqui, né? Então, vamos lá. Novamente um desenho. Vamos fazer aqui o nosso lindo eixo Y. E agora, nosso eixo X. Por que eu estou fazendo esse desenho? Né? Para novamente tentar relacionar as velocidades relativas com a posição, etc, etc. Então, muito bem. Vamos levar em conta, né, novamente, que o enunciado está pedindo, né, percebido em T0,
pelo piloto do avião B devido ao som da turbina do avião A. Beleza. Então, como é que vai ficar o nosso desenho levando em conta T0? Né? A gente vai ter um avião, um dos aviões aqui. Vamos colocar aqui, D. Ok. E vamos colocar uma velocidade aqui, V0. Né, associada à velocidade relativa. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui em cima, né, tal qual lá no problema anterior, a gente vai ter o avião A. E esse avião A vai ter uma velocidade aqui, como a gente viu para cá. Ok. Então eu já até sei qual é, né? Lá do enunciado eu sei que é 100 metros por segundo. Do VB também, né? Eu sei. Só que aí que tá, né? Eu quero, dessa vez, colocar a velocidade real dele aqui também no gráfico, tá? Já vai entender por quê. Então aqui seria, nessa direção aqui, a velocidadezinha de 200 metros por segundo dele. E aqui eu tenho uma espécie de velocidade relativa associada ao avião B. E aqui eu tenho, vou pôr até de um azulzinho mais fraco, a linha, vamos dizer assim, o avião A antes. Aqui está rolando um movimento. Eu já vou falar sobre isso aqui. O avião A está aqui, existe uma velocidade relativa aqui nessa mesma direção, relacionada ao A. Vou colocar uma reta, aqui unindo os dois, né? Só para lembrar da velocidade relativa. E o que está acontecendo aqui é que o avião está se mexendo. Né? E esse avião A ele vai se mexer aqui. E o que acontece? Né? Como o avião A ele tem a velocidade dele de 100 metros por segundo, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que essa distância aqui, ela é o quê? Ela é sem telinha. Ok? A distância é sem telinha. Por quê? Primeiro, velocidade é 100. E o que é T? O que é telinha? Telinha é o intervalo de tempo onde o som foi emitido. Ok? O som foi emitido num intervalo de tempo telinha antes dele chegar aqui, né, basicamente. Então, aqui um som foi emitido e ele percorreu, então, toda essa... O avião percorreu toda essa distância aqui, que pode ser medida por S igual a 100 telinha. Né? Uhum. Então, telinha é vamos dizer assim, foi o instante quando o som foi lançado. Nossa, essa questão é muito difícil de explicar, tá louco? Mas para tu ter noção, essa é supostamente uma das questões mais fáceis aqui dessa prova do Itaton. Não, eu acredito, sim. Bem, vamos lá. Não tem nada demais, vamos lá. Então aqui, aquele ângulo θ que a gente vinha conversando. E vamos colocar aqui novamente 100, né? Que é aquela mesma distância D lá. Que a gente conversou. É a distância lá original dos aviões. E beleza. Daí o que acontece? Essa distância aqui, a gente pode obter ela. Pode obter. Levando em conta isso aqui. Olha só. A velocidade do som na região onde se encontram os aviões é de 300 metros por segundo. Então, se eu estiver buscando a velocidade com que o som se propaga de um avião para o outro, eu sei que é 300 metros por segundo, beleza? Certo. Deixando de lado qualquer coisa associada à velocidade relativa. Tem um avião aqui, eles estão soltando um som, esse som se propaga a 300 metros por segundo. Agora, se esse é o fato, então significa que
vamos dizer assim, o pulso sonoro se propaga em linha reta, né? Ele não vai dar uma volta por aqui, depois aqui, até chegar no avião. Não. Então, olha só qual que é o grande lance dessa ideia, é que eu sei qual foi a distância percorrida pelo som, por mais bizarro que isso seja. Mas eu sei que vamos chamar aqui de distância do som. Eu não devia ter chamado de S porque vai confundir com o som. Então aqui eu vou chamar de distância A. Distância A. E aqui tá ficando meio pixelado, tá parecendo um joguinho de Nintendinho. Não, mas eu tô entendendo. Então tá bom. E aqui a distância S igual a 300 telinha, é o mesmo telinha. Ok? É o mesmo telinha de quando o som foi lançado. Então, é o mesmo telinha. Muito bem. Agora, com isso, vamos fazer o seguinte. Nós, claramente, temos novamente um triângulo retângulo aqui. Não é mesmo? Sim. Um triângulo retângulo de distâncias. Então, eu tenho aqui, ó, 300, onde 300 telinha é a minha hipotenusa. Então, 300 telinha ao quadrado. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se tu chegou a fazer prova de física geral 1 e tal, na faculdade, chegou a fazer? Não lembro. Se tu fez prova de física geral 1, tu pode ter certeza de uma coisa. Não é tão difícil quanto essas questões aqui. Ah, eu concordo. Não, eu fiz 2 anos e eu não consigo as questões. Não precisa se sentir mal, tá? Eu fiz pós-doutorado e preciso estudar elas antes, então não tem como. Tu acha que eu tô fazendo isso aqui de primeira? Claro que não, eu tive que estudar isso aqui antes, porque é muito barra pesada, cara. Muito barra pesada. Então, esses professor bonitinho do YouTube aí também que resolve as questões, tu acha que os caras pegaram de primeira assim para fazer, né? Não. Então é uma questão tensa, e no Halliday não tem questão desse nível aqui. Sabe o Halliday, o livro de física da graduação? Sei. Pois é, não tem no Moisés, cara, que é o livro mais difícil que tem na graduação. É muito tenso esse professor. E eu fico pensando o seguinte, eu fiz doutorado lá no ITA, e os professores, eles não eram grande coisa, sabe? Tipo, os professores que eu tive em outros lugares tão bons quanto, assim, talvez melhores até. Daí, eu não me vejo vendo, eu não vejo eles fazendo essas questões, sabe? Desenvolvendo questões tão difíceis assim, é meio curioso. Mas, né, é eles que fizeram. Tomara que o meu orientador não escute isso. Anyway, dá para encontrar o T então, né? Concorda comigo? Concordo. Pois é. Então, se a gente fizer aqui uma pitágorazinha rapidinha, quer resolver aí a Pitágora, por favor? É que eu preciso ir no banheiro rapidinho. Vai. Beleza. Então, 3 minutinhos eu quero a resposta no meu WhatsApp, beleza?
Pronto, minha amiga conseguiu resolver a continha, É hein? o telinha, né? Telinha, exatamente. Raiz de 2 sobre 4. Raiz de 2 sobre 4. Que é 1 sobre 8, raiz, racionaliza, raiz de 2 sobre 4. É, exatamente, raiz de 2 sobre 4. Pô, você é bem rápido, mano. Tô de cara aqui. Agora, tá, continuando. Continuedes aqui. Já que a gente encontrou telinha, com o telinha, a gente consegue, então, encontrar o que agora? Né? Consegue encontrar os senos e cossenos associados a esses movimentos aí. Por que a gente precisa dos senos e cossenos associados a esse movimento? Porque a gente está procurando as velocidades para poder utilizar a ideia do efeito Doppler lá, né? Então, quais são as velocidades que a gente está procurando? Basicamente, a gente está procurando o que eu não chamei, né? Devia ter dado o nome aqui. É a V não é a velocidade do A e a velocidade do B que a gente quer? A velocidade do A e do B a gente já tem, né? É. Então, não é exatamente isso, não. O que a gente está procurando aqui é uma velocidade relativa decomposta. É triste, cara. Ai, que questão maligna, cara. Mas assim, ó. Pensa comigo. O efeito Doppler, ele depende também do tipo de movimento que tu tem. É que normalmente a gente só vê o movimento em linha reta, né? Uma coisa indo em direção a outra em linha reta. Mas aqui não é bem isso que está acontecendo. Os aviões aqui eles estão se movendo relativamente em diagonal. É verdade, a gente vê em linha reta. Pois é. Ah, então a gente quer achar do som. Isso. Né? Pelo menos de como o som se propaga até a fonte, né? Quer dizer, até o receptor. Você sabe que o efeito Doppler tem tudo a ver com isso, né? Frequência da fonte, velocidade da fonte, velocidade do receptor. Não sei se tu lembra da equação do efeito Doppler. Eu peguei ela aqui na internet. O problema é que provavelmente está aparecendo aí mais ou menos, né? Coisas assim. Sim, né? Mais ou menos. Isso. Então eu vou te mostrar uma coisa. Depende se está indo para qual lado, não é? Isso. Eu quero te mostrar aqui no Halliday, até que eu acho que o Halliday ele é bem conciso nisso. Deixa eu te mostrar rapidamente. Let me see. Esse é o Halliday 2, de Física Geral 2. Aqui a gente aprende ondas e tal. Tu vai ter que fazer isso em matemática também. Daí, tem um momento aqui em ondas 2 que a gente vê efeito Doppler, 167. Agora, olha só como o Halliday ele define essa parada, ele define de um jeito muito bom. 167. Aqui, olha só. Aqui, ó. Essa é a equação que tu viu muito provavelmente, né? A frequência que vai ser ouvida é igual à frequência real, uma velocidade, que é a velocidade do som, né? Mais ou menos a velocidade do observador, não é? Do observador e aqui embaixo da fonte, exatamente. Agora, o que acontece? É detector, D de detector. Tava querendo lembrar, por que ele usou D, então? Mas é D de detector. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, essa frase aqui, ó. Para resumir, aproximação significa aumento de frequência, afastamento, diminuição. Então, é o que tu repara quando uma ambulância passa por ti, né? Tu tá parada num ponto de ônibus lá e a ambulância tá indo na tua direção. Começa a ficar muito fino o som. E depois fica... Né? É tosco, não precisa rir de mim, não. É verdade. Daí, não sei se tu já viu uma corrida de Fórmula 1, mesma coisa. Tá? Então, tem que sempre pensar dessa forma. Aumento de frequência é sons mais agudos, ok? Então, sons agudos aumentam a frequência, então tu vai lembrar que a aproximação de objetos se movendo vai aumentar a frequência. Então, é essa ideia que a gente vai ter para descrever a equação do efeito Doppler no nosso problema. Show? Então, vamos lá, vamos pôr lá no Framebles lá, só um segundo. Tá aí, chegamos, estamos aí. Opa. Sei, minha VPN tá travando. Não, fechei a VPN, tava xingando ela, é culpa não é dela. Agora, bem, já encontramos o T, era... Quanto que era mesmo? Era a raiz de quanto? Né? Raiz de 2 sobre 4, né? É. Beleza, então deixa eu pôr aqui. Telinha. Raiz de 2 sobre 4. E beleza. Vou falar uma coisa assim bem na real. Normalmente,
quando os alunos vêm me pedir umas questões difíceis assim, eu me preparo mais. Né? Porém, como essa era a última semana de muitas faculdades, eu tive muita coisa essa semana, sabe? Muita gente me pedindo tarefa e tal. Para nossa próxima Tarefa aula... deve ser foda. Tipo agora, nessa provinha de campo magnético aí do carinha de uma federal, é tenso. Mas o que eu quero te dizer com isso? A nossa próxima aula eu vou ter mais tempo para me preparar, deve ser bem mais massa, tá? Não vai tá começar boa. atrasado e tal, beleza? Uhum. Então tá bom. Então, agora a gente tem que encontrar essas velocidades relativas. Né? Veja, a gente tem esse VF aqui e VO, que se a gente está procurando saber aqui o que está pedindo no B, né, que é a frequência percebida pelo avião B, então o avião B é onde está o detector, e o avião A é a fonte, certo? Ok. Então, por isso que aqui eu chamei de F, né, peraí, aqui, que eu chamei de VF, né, que é a velocidade da fonte. Essa é a velocidade da fonte, e aqui eu estou falando de uma velocidade do observador. Tá. Isso aí. Então, deixa eu pôr aqui um símbolozinho de vetor, porque eu sou chato pra caramba, aqui tem que pôr que é um vetor. E o que vai rolar agora? Vamos encontrar a VF. O que vai ser a VF aqui? Se eu olhar para a VF, eu posso relacionar ela com o VP. Não, desculpa, com VA. Falei a letra errada. Com VA, né? Que aqui está o meu VA. Muito bem. VF está aqui. Agora, eu posso dizer que VF é VA cosseno θ. VF. É. Ok. Ok? Sim. Tá bom. Vamos lá. Então, e pela mesma lógica, né, o outro lá vai ser VB seno θ. Então, o VF é igual a VA cosseno θ. VA cosseno θ. Okay. O VA a gente já sabe que é 100. O cosseno do ângulo ali dá para obter, né? Porque a gente não obteve ainda, mas dá para obter uma vez que a gente tem telinha. É por quê? Meu Deus, que questão, mano. 100. Imagina fazer isso numa prova, tá louco? Cosseno de θ. Se eu olhar aqui, cadê a minha figura? O cosseno não é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? É. Então é 100 telinha dividido por 300 linha. Ok. Então, 100 telinha. Viu? Não precisa nem saber qual é o telinha, ele vai se cortar. Então aqui vai dar 1/3. Né? Maravilha. E para o V do observador, que eu fiz de vermelho, né? Então vou manter a identidade visual aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Pô, que massa que você fez física, cara. Diadema. O pessoal aí de São Paulo é barra pesada na física. O meu orientador, ele se formou em Guará, alguma coisa. Não, meu orientador não. O meu co-orientador. E o cara é um dos melhores físicos do Brasil hoje em dia. Ele é novinho. Tem quantos anos? Ele deve ter uns 38, por aí, 36, não mais que isso, não. Ele foi meu co-orientador. Agora, a velocidade VB não é 300, doido. Essa aqui é a velocidade do som. A velocidade VB é 400. A velocidade do outro avião. E seno de θ, que pela mesma ideia, né, cateto oposto dividido pela hipotenusa. E daí, o que a gente vai ter ali, né? Cateto oposto é o 100, né? Uhum. Então é 100 dividido por 100 dividido por 300t, né? 300t'. 100 dividido por 300t'. Bem, qual que é o grande lance? Aqui precisa colocar o telinha que tu encontrou anteriormente, né? Lembra que tu encontrou o telinha anteriormente? Era a raiz de qualquer coisa por qualquer coisa, não lembra agora? Raiz de 2/4. Isso, 400, raiz de 2 sobre 4. Então vai ficar 4 sobre raiz de 2, né? Mas por que o telinha foi embaixo? Oi? Por que o telinha foi embaixo? Porque não era cateto oposto dividido pela hipotenusa? É. Ah, é. Então 300 telinha é a hipotenusa.
Então aqui, bem, eu vou te dar um miguezão. Eu vou ter que colocar que isso aqui é 400 raiz de... Não vou encontrar o decimal, tá? Mais 2 sobre 3. Rapaz, isso aqui não é questão para uma hora. E agora vem o efeito Doppler, né? Agora vem o efeito Doppler. Então a gente tem o quê? Uma aproximação, não é mesmo, amiga? Sim. Então significa que a frequência... vamos chamar de frequência final, sei lá. Estamos buscando um aumento... Peraí. Não, elas estão se distanciando. Deixa eu olhar bem aqui. Frequência percebida em T0 pelo piloto do avião D devido ao som da turbina do avião A. Elas estão se distanciando. Então. Não estão se aproximando. Existe uma distância mínima. Mas... Cara, qual é o argumento que eu posso dar aqui? A frequência... Eles estão se distanciando, cara. Eles vão um pouco se aproximar e depois eles vão distanciar bastante. Vamos argumentar desse jeito. Eles vão se distanciar, obviamente. Vai ter um momento só de aproximação, né? Quando aparece aquela distância mínima. Mas aqui, o que vai acontecer é isso. Então, a gente já sabe que é velocidade do som menos VF, ok? V mais V0. Por quê? Porque eu estou diminuindo minha frequência. E precisa da frequência normal, né? Exato, precisa da frequência normal. Esqueci dela aqui. Isso. Então, a frequência normal era 1000, né? 1000. Isso. Então, vai ficar... Nossa, nem acredito que deu para fazer isso até o fim da aulinha, hein? 100, e daí vezes aquelas pataquadas toda lá, né? 300, que é o do som, mais o 400... 1000. Mais o 400, raiz de 2 sobre 3. É que tu tem aula agora, né? Por isso que eu tô meio apressada. Tá, beleza? Daí vai ficar 300 menos 100, raiz de 3. Eu acho que é 800 raiz de 2 sobre 3, hein? Tu acha que é 800 raiz de 2 sobre 3? Eu acho. A resposta? Não. Esse mais, eu acho que é 800. Não, é 400. É? É 400. Tá bom. Bem, posso estar errado, mas depois, né, fica como tarefinha. Beleza? Desculpa mesmo o atraso hoje, tá? Juro pra ti que isso é raro de acontecer, mas é que o cliente lá vacilou. Eu tive que ajudar ele, senão ele ia ficar também na mão. Aí durante a semana, aquele esquema que eu falei no WhatsApp, beleza? Ok. Vou te mandar esse super arquivo que está aqui, e daí te mando o vídeo também logo mais, quando eu postar no YouTube, tá? Ok. Tchau, tchau, valeu, prazer te conhecer, até a próxima. Tchau, tchau.